O presidente Lula ainda pode recorrer da decisão de hoje do STJ e ele também aguarda julgamento de outros recursos no Supremo Tribunal Federal e no TRF4. Com essa decisão de agora, o ex-presidente Lula pode seguir dois caminhos. Pode recorrer na própria turma do STJ usando o chamado embargo de declaração, que serve para tirar dúvidas sobre a decisão. E também no Supremo Tribunal Federal, com um recurso pedindo uma revisão do entendimento da decisão do STJ. Além disso, a defesa de Lula tenta impedir que ele seja preso imediatamente, também com um outro recurso aqui no Supremo Tribunal Federal, semelhante ao que foi julgado hoje. Já houve uma primeira decisão, uma liminar, que foi negada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O relator mandou a análise final para todos os ministros em plenário. Ainda não há data para esse julgamento. Há ainda duas ações que pedem que o Supremo reveja a jurisprudência, segundo a qual a pena pode ser cumprida após esgotados os recursos na segunda instância. Essa jurisprudência foi definida em fevereiro de 2016. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já declarou que não vê motivo para rediscutir a questão, apenas 2 anos após o entendimento firmado. Carmen Lúcia não tem pautado o tema, apesar da pressão de advogados de defesa, partidos políticos e até de alguns ministros da corte. Em janeiro, em entrevista ao repórter Marcos Lozecan, ela se mostrou firme. Ultimamente tem se falado muito, ministra, da questão da segunda instância. A senhora recentemente, num jantar, comentou essa questão. O Supremo está sob pressão para votar isso? Em primeiro lugar, o Supremo não se submete a pressões para fazer pautas. Em segundo lugar, a questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. A senhora acha que não é o caso de voltar? Não há pauta sobre isso neste momento e, portanto, não há o que se cogitar neste momento. Hoje, depois do julgamento no STJ, a defesa de Lula reafirmou que espera que o STF reveja o assunto. Lamento a decisão contra a minha convicção, mas o que interessa é a convicção deles, dos ministros. Claro que espero que o Supremo Tribunal venha a alterar a sua jurisprudência, seus precedentes mais recentes. Além disso, os advogados de Lula aguardam a análise do último recurso, os embargos de declaração, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mas ainda sem data para julgamento. Depois do julgamento, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, divulgou uma nota em que pede ao Supremo Tribunal Federal que julgue o habeas corpus do ex-presidente. A defesa entrou com recurso no início de fevereiro, nós lembramos na reportagem que acabamos de ver. Segundo Zanin, os ministros do STJ reconheceram no julgamento de hoje que ministros do Supremo têm decidido proibir a execução antecipada da pena quando os recursos têm perspectiva de acolhimento. No entendimento de Zanin, é o que pode acontecer com Lula. O advogado voltou a dizer que a prisão de Lula após o julgamento no TRF4 feriria o princípio constitucional da presunção de inocência.